Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula do sexto ano de Geografia e hoje aqui na página 24, nós vamos discutir os vulcões. Então, entender essa coisa tão mística do vulcão, que já foram usados pelos romanos para construir, para fazer casas, que eles misturavam as cinzas dos vulcões com barro para fazer uma espécie de um cimento e que permitiu construções de grandes monumentos, né? Também nós vamos entender cultos antigos que eram feitos pelos nativos, que faziam sacrifícios ao deus vulcão, ao deus do fogo. Então é muito místico o vulcão, Você vê uma montanha gigantesca jogando centenas de toneladas, rios de lavas quente, incandescente, com explosões ou mesmo sem explosões, Então vamos entender um pouquinho o que é um vulcão. Para a gente entender o vulcão, nós temos que definir primeiro o que é vulcanismo e vulcão. Vulcanismo é um processo pelo qual o material magmático presente no manto terrestre chega até a superfície. Tá? Isso pode ser através do derretimento e da pressão que se acumula no interior da Terra. Essa pressão é diante de uma alta temperatura, acaba que jogando para a superfície da Terra uma grande quantidade de lava ou magma, que pode ser na forma de uma chaminé de uma montanha, ou mesmo por fendas ou fissuras que provocam na costa terrestre e vazam esse material líquido, tá? Então isso é o vulcanismo, é essa força interna que expele esse material líquido, gasoso, ou mesmo sólido do interior da Terra, tá? Já o vulcão em si, forma quando uma elevação, uma montanha é erguida pelo acúmulo de lava. Ou seja, a pressão interna vai ficando muito forte, vai erguendo, até que ela vaza para uma chaminé, formando aquele clássico vulcão que a gente conhece, uma montanha que gosta de fogo, vamos dizer assim, certo? Também como era tratado pelos nativos, tá? Mas nós temos que verificar aqui algumas características. Nós temos 3 pontos aqui. Em relação à aparência, pode se apresentar como cones íngremes, bem altos, escarpados, tá? Montanhas bem altas, ou com elevações mais suaves na superfície, por suas vezes como um lago ou uma cadeia, entre outros. Tá? Você pode observar aqui que às vezes pode ser uma montanha, com um cume mais pontiagudo, ou mesmo com uma cratera, que se forma como se fosse um grande lago de lava ou de magma. Ou então ele pode simplesmente estar numa ilha, que são os vulcões oceânicos, das plataformas meso-oceânicas, que estão no fundo do mar, e tem uma grande quantidade desses vulcões, assim como tem os vulcões continentais, ou ele simplesmente pode expelir essa lava para a crosta terrestre através de fissuras. Lembra que a gente já falou que quando essas lavas solidificam, elas formam as rochas intrusivas, e as que saem pelo interior da chaminé, o que vem e aflora a costa terrestre, são as chamadas lavas extrusivas, tá ok? O magma, que se solidifica fora, na parte superficial da crosta terrestre, certo? E o que se solidifica no interior, as rochas intrusivas. E esses vulcões também eles têm várias características, como a gente está vendo aqui. Sobre o tipo de material que expelem, pode ser sólido, como poeira, Esses vulcões também, eles simplesmente podem escorrer um rio de lava, como ele pode provocar uma grande energia no interior da Terra. Essa cratera que vocês observam aqui vamos supor que esse vulcão aqui, ele está adormecido e inativo durante anos. Todo o acúmulo de sedimento na chaminé desse vulcão entupiu ele de pedras, de solo, de vegetação, e ele volta ativa de novo. Então, essa energia produzida no interior da Terra vai jogar tudo isso para fora, causando uma explosão. Essa explosão geralmente libera gases tóxicos, como enxofre, monóxido de carbono, que podem provocar fechamento do transporte aéreo. Teve vulcões que já expeliu tanta cinza na Europa que provocou a falta de iluminação, diminuiu a iluminação e prejudicou as colheitas. Assim como pode prejudicar o setor urbano, com os transportes aéreos, rodoviários, causam mal à saúde das pessoas, porque o acúmulo de sedimento no ar é muito grande, provocando principalmente em crianças e idosos com problemas respiratórios.
contaminando solos, né? Se é um material que acaba contaminando a água, né? Provoca chuvas ácidas pelo excesso de carbono que é expelido. Então, ele acaba atuando para toda uma reorganização da região ali em volta, dependendo da dimensão das suas erupções. Até então, jogar uma lava, ele pode passar por um processo de explosão, simplesmente como ele também pode só descer um rio de lava tranquilo, sem explosões, sem jogar pedras a quilômetros de distância, certo? Tem um filme que chama Vulcano, que mostra bem a explosão de um vulcão, uma cratera que está cheia de sedimentos, e a tensão no interior da Terra vai aumentando até que explode, lança pedras e poeira e terra por quilômetros, causando um desastre numa cidade. Tudo bem que é um filme, mas dá para ter uma noção desse tipo de erupção quando ela acontece, que é muito mais destrutiva, e principalmente se estiver próximo a centros urbanos, ok? Quanto ao tipo de erupção, há aquelas que se dão em grandes explosões, além de erupção mais discretas que apenas derramam o rio de lavas, tá? Foi o que a gente acabou de ver. Então vamos lá. A maior parte dos vulcões estão nas superfícies continentais, né? E acaba causando transtornos para sociedades perto, quando principalmente tem grandes cidades perto. A gente já conhece a história do Vesúvio, lá na Itália, que aconteceu uma explosão, né? E a lava tomou conta da cidade e inclusive petrificou, né? Os arqueólogos descobriram várias estátuas de pessoas que foram petrificadas, animais, inclusive tem até um museu na cidade de Pompeia, lá na Península Itálica, certo? Então, assim, no entanto, a maior parte dos fluxos de magma que atinge a superfície terrestre vem do fundo dos oceanos. Esses não causam tantos problemas porque não tem habitações lá, né? Então, provoca as cadeias montanhosas no fundo do oceano, né? E geralmente não estão tão próximos de cidades e não causam tantos impactos à população. Mas também há, por um consenso, que as lavas que são lançadas, o magma, geralmente trazem fertilidade ao solo. Então, tem várias comunidades que se localizam próximo a esses vulcões para desenvolver agricultura, né? Causando perigo para essas populações, porque os vulcões, quando eles estão ativos, eles podem entrar em erupção a qualquer momento, mesmo que eles sejam hoje monitorados, né, os mais perigosos, monitorados diariamente, 24 horas, por um sistema bem avançado, né, de tecnologia, que permite qualquer tipo de, vamos dizer assim, qualquer alteração no ritmo daquele vulcão já é alertado por esses aparelhos, e que pode emitir alertas à população ou não se ele vai entrar em erupção, evitando desastres catastróficos, certo? Mesmo quando a erupção de um vulcão não é violenta e acontece distante de áreas habitadas, é possível haver problemas para as atividades humanas, que foi o que a gente comentou. A emissão de carbono no ar, provocando chuva ácida, contaminando a terra, contaminando os rios, né, provocando problemas respiratórios e de saúde na população, fechando o transporte aéreo, né, se lança muitos gases e poeiras, que diminuem a luminosidade da região e interferindo no processo agrícola, tá? Então traz transtorno sim. Vocês estão vendo aqui na imagem, da página 26 de vocês, a alteração de resgate no vulcão Ontari, no Japão, cuja erupção em 2014 causou a morte de mais de 40 pessoas. Olha, tudo coberto de cinzas, né? Outra coisa, pessoal, onde pode haver vulcões? Tá? Se a gente levar em... Eu até grifei aqui para vocês, ó. Se a gente levar em consideração que os vulcões, eles vêm dos movimentos tectônicos e com a energia vinda do interior do planeta, mais especificamente as bordas das placas, o encontro de seus limites. Então é fácil a gente identificar as áreas de vulcanismo. São os limites divergentes ou convergentes das placas tectônicas. A gente já estudou o que é limite divergentes, né? É quando duas placas se afastam, provocando um vale, né? O magma sobe quando ele aflora na superfície, principalmente se é numa cadeia mesoatlântica, debaixo do oceano. As placas se afastam, o magma sobe, é solidificado, né? E quando ele resfria, ele desce de novo. Ele esquenta no interior da Terra e sobe, vai formando o soalho, um novo assoalho oceânico. Conforme as placas vão se afastando, o solo vai
vai se solidificando de novo o magma e vai formando um novo assoalho debaixo do oceano. Tá? Mas se essas placas se afastam, em algum momento elas se encontram com outras placas, que são os movimentos convergentes, onde convergem para a mesma direção, provocando o surgimento de montanhas, os terremotos que a gente já viu, e também quando há uma zona de subducção, que uma placa mais maleável entra por baixo da outra, quando ela atinge o manto, ela derrete, vai provocando uma energia, uma pressão e sobe as montanhas fazendo a erupção. Ok? Então, aqui no mapa, nós temos o chamado Círculo de Fogo Pacífico, que é onde tem maior encontro de placas tectônicas. Você vê a região do Japão, das Filipinas, aqui, ó, onde teve, em 2011, uma recomendação de placas tectônicas no fundo do oceano, né? E acabou gerando a tsunami que atingiu o Japão e as Filipinas, tá? Então, aqui você tem as grandes extensões de vulcões, tá ok? No caso do Brasil, você não vai ter vulcões, por quê? Porque nós estamos localizados aqui na região leste da placa sul-americana. E ela vai em direção ao oeste e se encontra com a placa de Nazca, provocando uma sequência de vulcões, né, ativos ou adormecidos aqui na região dos Andes. Tá? Assim como a placa do Pacífico se encontra com a placa eurasiana, provocando o círculo de fogo aqui nessa região do Oriente, né? Japão, Filipinas, né? Tem muitos vulcões nessas áreas. E a placa australiana também, como ela sobe, ela provoca vulcões aqui nas áreas da Polinésia, da Melanésia, tá? Principalmente aqui na Nova Zelândia, certo? Então, são o encontro das placas tectônicas que provocam as áreas de tensão que provocam o vulcanismo. Por causa da região de subducção, uma placa entra por baixo da outra, derrete, e a grande pressão que se faz no manto é expelido para fora através do vulcanismo, dos vulcões, né? Ou do vulcanismo, que é essa tensão que se cria lá no manto da Terra, certo? Ou as áreas de subducção, né? Onde se provoca um novo assoalho oceânico, ok? Pessoal, aqui na página 27, tá aquela discussão sobre por que o Brasil não tem terremotos. A gente já entendeu que a placa sul-americana se desloca para o oeste em direção à placa de Nazca, e os vulcões estão geralmente nas áreas de terremotos, que é a área de divergência, né, dos Andes, da Cordilheira dos Andes, que está oposto a nós. Então, aqui no Brasil, você tem muitos vulcões extintos, adormecidos, né, que já não tem mais perigo de voltar a ter erupções, de períodos antigos, tá? Então, tem umas questões aqui para ser resolvida. Outra coisa que a gente tem que discutir aqui é 3 pontos importantes. Então, vamos caracterizar esses 3 pontos. A gente já falou do encontro das placas convergentes e do afastamento das placas divergentes. Mas também um vulcão, necessariamente, ele não precisa estar no encontro de placas, no movimento de subducção, tá? Em cima do continente ou mesmo na cadeia mesoatlântica embaixo do oceano. Que também lá embaixo do oceano tem uma vida normal, como se fosse em cima do continente. Formação de cordilheiras, de vulcões, de terremotos, que provocam as tsunamis, né? A mesma movimentação interna da Terra que acontece na placa continental, acontece na placa oceânica, no fundo do assoalho do oceano, ok? Erupções também, assim como em cima do continente. Então, de certa forma, nós também temos os chamados hotspots, que são os pontos quentes. É quando, sem necessariamente haver um movimento de convectivo, né? Um movimento de afastamento das placas, ou um movimento de encontro das placas, mas simplesmente o fato do manto esquentar demais e provocar uma certa energia que acumula no interior do manto, né? O solo pode rachar, a crosta terrestre pode rachar com essa pressão que tem no interior e vazar o magma no fundo do oceano, tá? Provocando um vulcão necessariamente sem passar pelaquela ideia que a gente tem de um vulcão ter que ser uma montanha. Pode ser simplesmente uma rachadura e um vazamento de lava do interior da Terra,
certo? Então, pessoal, é isso. Na próxima videoconferência, qualquer dúvida, a gente tira. E no próximo conteúdo, nós vamos agora começar a estudar os agentes que provocam a modificação do relevo terrestre, que são os agentes externos. A gente viu a modificação da Terra, essa Terra dinâmica, a partir das energias que se formam no interior da Terra, o terremoto, o vulcanismo. Agora nós vamos ver as modificações provocadas pelos agentes externos, ok?